Olá, eu sou o professor Rodrigo Salles e hoje nós vamos falar um pouco sobre direito eleitoral. Esse conteúdo programático que me cabe em relação ao concurso delegado da Polícia Estadual de Goiás diz respeito à propaganda partidária, recursos e alguns tipos penais que nós vamos ver de interesse para o concurso. Então vamos em frente nesse estudo. Bom, propaganda político-partidária. O que é a propaganda político-partidária? É o meio pelo qual os partidos políticos e candidatos informam ao público seus ideais políticos e propostas de governo, de forma lícita, buscando o apoio popular por intermédio do voto. Essa é a definição ideal, do mundo ideal em relação à questão da propaganda político-partidária. A gente tem dentro desse contexto da propaganda político-partidária algumas espécies que nós vamos tratar aqui e a primeira delas é a propaganda partidária. Mas o que nos interessa é saber que o objetivo da lei é trazer com que essa propaganda autorizada com recursos públicos, ela possa ter um objetivo de fazer com que as propostas dos partidos e dos políticos, dos candidatos, cheguem até a população. A gente sabe que na prática, isso não acontece com frequência. Muitas vezes a propaganda partidária é usada como meio de atingir o outro candidato, como meio de trazer falsas informações, trazer um conteúdo que não é aquele que a lei objetiva, que seria realmente trazer propostas e soluções em relação a uma candidatura. Então vamos em frente. Segundo o jurista Joel Cândido, a propaganda política é gênero, a propaganda eleitoral, a propaganda intrapartidária e a propaganda partidária são espécies desse gênero. Então a gente vai tratar aqui hoje sobre a propaganda partidária. Então a gente sabe que tem a propaganda eleitoral, que diz respeito a essa espécie da qual os candidatos se valem para fazer o uso de um tempo regulamentar para oferecer ao eleitor uma proposta de mandato. E a outra que é a política, que a gente sabe aqui, de trazer a esse eleitor a possibilidade de ter uma opção de voto para exercer a sua cidadania. E temos também a propaganda intrapartidária, que diz respeito, então, como o próprio nome diz, àquela propaganda que é feita dentro dos partidos para que se forme lá dentro das convenções aquele nome que vai ser indicado a determinada candidatura. Então vamos em frente. Quais são os princípios que nós aplicamos em relação à propaganda político-partidária? Bom, princípio da legalidade. Somente pode ser veiculada propaganda em acordo com a lei e os atos normativos editados pelo TSE. Princípio da liberdade. Dentro da reserva legal, a plena liberdade de conteúdo em relação à propaganda eleitoral político-partidária. Bom, esse primeiro princípio, o princípio da legalidade, parece ser alguma coisa razoável de se entender, de que só posso veicular dentro da política, dentro da propaganda político-partidária, aquele conteúdo autorizado em lei. A questão que envolve a liberdade é uma questão um pouco mais sensível, ainda mais em termos de apresentação de conteúdo. A gente sabe que a censura não existe no Brasil. É algo vedado pela legislação ter um conteúdo censório a respeito do que é veiculado em uma propaganda político-partidária. Porém, dentro do princípio da legalidade, pode existir sim um controle jurisdicional a respeito do que é veiculado. Tem várias premissas em que a lei determina que não é possível que haja uma propaganda que, por exemplo, ofenda a honra, a imagem, conteúdo que incite a violência, conteúdo que seja discriminatório. Todos esses itens proibidos em lei, esses assuntos proibidos em lei, podem sofrer, sim, não uma censura, mas sim um controle de conteúdo em relação àquilo que foi veiculado, até com a possibilidade de ter uma sanção penal ou uma sanção administrativa em relação a esse conteúdo. Então, quando a gente fala em atividade político-partidária, a gente fala em liberdade de expressão, sim, mas dentro dos limites legais. É ele que vai determinar, então, esse limite legal, aquilo que pode ser veiculado a título de propaganda político-partidária. Vamos em frente. Então, a propaganda partidária tem por objetivo a divulgação dos ideais partidários, bem como a posição dos partidos políticos frente a temas importantes da sociedade. Bom, observação. A primeira observação que nos interessa aqui em relação a esse conteúdo. A Lei número 13.487, de 6 de outubro de 2017, em seu artigo, havia determinado o fim da propaganda partidária no rádio e na televisão, a partir de 1º de janeiro de 2018.
Então, a partir de 1º de janeiro de 2018, por conta dessa lei que acabei de citar, não existia mais aquelas veiculações obrigatórias em rádio e televisão a respeito do conteúdo dos partidos, né? A gente, em tese, ficou livre desse conteúdo, né, a princípio, por determinação legal. Mas em 2022, esse conteúdo, de forma obrigatória, voltou. Vamos ler aqui a respeito. Olha aqui. A Lei 14.291 de 22 determinou a retomada da propaganda em acordo com a cláusula de desempenho, ou seja, diz respeito, aí interessa efeito de concurso, qual é essa cláusula de desempenho? Só pode ter acesso, então, a essa propaganda partidária aqueles partidos que têm representação na Câmara dos Deputados. Então vamos lá, partido com mais de 20 deputados, 20 minutos por semestre. Partidos entre 10 e 20 deputados, 10 minutos por semestre. Partido com até 9 deputados, 5 minutos por semestre, essa é a distribuição. Mas, professor, em relação àqueles partidos que não têm essa representação, eles ficam fora dessa situação? Sim, né? A gente sabe que no Brasil o sistema político partidário parte da premissa que é uma pluralidade de partidos. Então nós temos aqui no Brasil inúmeros partidos, mais de 35 partidos registrados no TSE e com mais pedidos pendentes de cerca de 20 ou 25 partidos que estão lá sendo criados, com análise a ser feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, dentro desse contexto, evidencia-se a necessidade de você ter aí um controle mais efetivo de quem vai usar esse espaço público para fazer a propaganda político-partidária, uma vez que esses recursos são públicos. Então, a cláusula de desempenho tem a ver com essa relação de você poder usar o espaço, né, com recurso público, desde que você tenha uma representatividade aí no Congresso. Proibições. Quais são as proibições em relação à propaganda partidária? Pessoas não afiliadas ao partido não podem participar. Não pode divulgar propaganda de candidato a cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais. Não pode informação falsa ou distorcida ou atos que resultem em qualquer tipo de preconceito racial, de gênero, de local de origem e prática de atos que incitem à violência. Então, é muito importante que a gente guarde, então, quais são as proibições em relação a esse conteúdo político-partidário nessa propaganda. Então, a primeira coisa que nos vem à cabeça aqui é que não pode fazer propaganda partidária aquela pessoa que não é filiada ao partido. Evidencia-se uma regra de conclusão lógica, né? Que não pode participar, então, dessa propaganda quem não faz parte daquela agremiação. Em relação ao conteúdo, como eu já havia dito anteriormente, a gente sabe que esse conteúdo não pode violar a lei. Se o conteúdo viola a lei, além da sanção penal respectiva ou administrativa, fica aí o poder jurisdicional, o poder de polícia em relação à propaganda político-partidária, a juiz da causa, o juiz eleitoral, para que ele possa, de alguma forma, determinar a retirada daquele conteúdo e até, se for o caso, permitir o direito de resposta de quem foi ofendido. Vamos adiante. As veiculações devem ocorrer entre 19h30 e 22h30, divididas proporcionalmente nos intervalos comerciais. Nos anos eleitorais, as propagandas somente serão veiculadas no primeiro semestre e os partidos deverão destinar ao menos 30% das inserções anuais à participação feminina. Interessante isso também. Então, aquela propaganda partidária só no primeiro semestre, né? E também tem que ter um conteúdo destinado à questão da participação feminina, como determina a lei. 30% desse conteúdo tem que ser destinado à questão da participação da mulher no pleito, tá bom? Bom, as inserções nacionais acontecem às terças, quintas e sábados, né? As inserções estaduais, segundas, quartas e sextas. Propaganda intrapartidária. Diferenciar então a propaganda intrapartidária da propaganda partidária. Conceitua-se pela propaganda prévia, né, à convenção partidária de caráter não ostensivo que tem por finalidade a aprovação do partido político na escolha da candidatura. Bom, ela é prevista no parágrafo 1º do artigo 36 da Lei 9.504/97 e também da Resolução TSE número 23.610/2019, sendo permitida ao pré-candidato que busca conquistar os votos dos filiados de seu partido para sair vencedor e poder registrar-se candidato junto à Justiça Eleitoral. É, portanto, uma propaganda dirigida somente a um grupo específico de eleitores.
com foco em uma eleição interna de âmbito partidário. O que nos interessa, então, saber dessa diferenciação? Esse conteúdo de propaganda diz respeito, então, àquelas pessoas que vão participar das convenções do partido e se destina àquele conteúdo que vai ser veiculado, então, dentro daquela própria agremiação, dentro do próprio partido, para que se possa decidir qual é o candidato que vai ser escolhido nas convenções partidárias. Então, há uma proibição de que aquele candidato faça, né, em relação a esse conteúdo, uma publicação, uma veiculação dessa propaganda de forma externa. Tem que ser internamente aqueles afiliados ao partido político. Vamos adiante. Observação. Por ser dirigida a afiliados de partidos políticos, veda-se a propaganda intrapartidária através de rádio, televisão e outdoors, somente podendo ser realizada nos 15 dias que antecedem a convenção partidária ou ainda durante as prévias partidárias. A veiculação de propaganda intrapartidária a terceiros enseja a aplicação da pena pecuniária nos termos do artigo 36 da Lei 9.537/97, variando entre R$ 5.000 e R$ 25.000. Bom, nessa segunda parte aqui da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos penais, ação penal e falar um pouquinho sobre recursos eleitorais. Então, vamos lá. Ações penais e seus tipos penais que incidem no processo penal eleitoral. A proteção jurídica penal no âmbito do direito eleitoral tem por objetivo a defesa do Estado Democrático de Direito, a livre manifestação da vontade popular por intermédio do voto e do próprio processo eleitoral. A gente vai estudar, então, alguns diplomas que dizem respeito a esse conteúdo tipificado em lei para que a gente possa ter, então, aí uma abrangência da prestação jurisdicional penal no processo eleitoral. Mas, basicamente, a defesa do próprio Estado Democrático de Direito, a gente tem que colocar isso em mente, né? A defesa da manifestação livre do povo, né, do eleitor, a respeito da sua intenção de voto e também a defesa do próprio processo eleitoral. Então, a gente pensa o seguinte, por que eu não posso, por exemplo, filmar aquela cabine de votação, já que o voto é meu, né, e eu posso, de alguma forma, se quiser, abrir mão do sigilo. Você pode realmente abrir mão do sigilo, dizer para quem você votou, para quem você quiser, mas não pode, no momento da votação, por determinação legal, e é um tipo penal que traz essa tipificação, você fazer o registro da urna no seu voto, porque aí você estaria violando o sigilo no momento da votação, o que a lei impede. Então, algumas normas que existem, que são as mais corriqueiras, que nós vamos tratar hoje, elas vêm em encontro, né, vêm ao encontro daquela situação em que a gente tenta proteger o próprio processo eleitoral e a vontade popular. Uma delas que a gente fala, e é muito comum, né, diz respeito à participação da Polícia Judiciária na atuação do dia da eleição, é a questão da propaganda de boca de urna, né? A gente sabe que é uma vedação legal, uma pena que é prevista até 1 ano, né, para aquele que faz aquela propaganda no dia da eleição, ali próximo aos locais de votação, e aí ele pode ser, aí, de alguma forma, detido, né, apreendido, o material que esteja com ele, para que ele possa responder criminalmente por essa conduta. Outra conduta que vai nos chamar a atenção, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela, é a questão da captação ilegal do sufrágio, que é um pouco mais grave, que seria a promessa de vantagem, né, qualquer vantagem, mesmo que você não chegue a essa conclusão dessa vantagem prometida, para a captação do voto. Aí sim é um crime mais grave, com pena de até 4 anos de prisão. Tá? Vamos adiante então. Para se chegar à conclusão de como funciona o sistema processual das ações penais, primeiro é necessário identificar quais são os denominados crimes eleitorais. Então, crimes eleitorais são aqueles tipificados nesses diplomas que eu vou tratar aqui e peço que deem uma olhada com calma para que a gente possa fazer uma diferenciação dos tipos penais previstos, por exemplo, no Código Penal. Então, o Código Eleitoral, artigos 289 a 354. A Lei das Eleições, né? Artigos 33, 34, 39, 40, 57, 68, 70, 72, 87, 91 e 94. Esses são os importantes. A Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar 64/90, o artigo 25. E a Lei 6.091 de 74, que diz respeito à questão do transporte em dia de eleição, no seu artigo 12. Peço que deem uma olhada com calma.
A gente vai encontrar no Código Eleitoral uma situação que vai nos chamar a atenção para quem está estudando direito penal, estudando direito processual penal, que diz respeito à tipificação do crime e depois o preceito secundário da norma penal incriminadora, que traz lá a pena. Em muitos tipos legais, né, no Código Eleitoral, a gente vai ver que existe lá uma pena máxima para determinada conduta, determinado crime, mas não existe uma pena mínima. O Código é da década de 60, embora a gente saiba que o Código Penal também é anterior, ele não tem um processo legislativo que traz lá penas mínimas e penas máximas para todos os tipos legais. E como que a gente faz para resolver a situação a título de curiosidade? Bom, a doutrina, a jurisprudência, entende que, na verdade, quando há ausência, né, de tipificação da pena mínima para determinado crime eleitoral, aplica-se aquilo que está no Código Penal em relação aos crimes apenados com detenção ou reclusão. Crimes apenados com detenção, pena mínima 30 dias, né? E crimes apenados com reclusão, pena mínima 1 ano. Então a gente parte dessa premissa, né, a aplicação desse Código Penal de forma a ter, né, um parâmetro na aplicação da pena em relação ao Código Eleitoral. Vamos adiante. A classificação dos crimes eleitorais, vou deixar aqui no slide para vocês estudarem depois, né? Diz respeito, então, olha, crimes contra a administração da justiça eleitoral, estão todos aqui elencados, contra os serviços da justiça eleitoral, contra a fé pública eleitoral, contra a propaganda eleitoral, esse é o mais importante para a gente poder verificar a título de concurso, contra o sigilo e exercício do voto, também importante, e crimes contra os partidos políticos, né? Os demais tipos penais previstos nessas leis especiais. Bom, Resolução 23363 de 2011. O que nos interessa em relação a essa resolução do TSE que disciplina a forma de atuação, por exemplo, da Polícia Judiciária? Nos interessa a título de concurso e é muito importante, geralmente o examinador gosta de perguntar a respeito daquilo que é o conteúdo da própria profissão, do exercício da atividade, para que a gente possa ter uma noção de como funciona. Então, a resolução fala o seguinte, olha, o inquérito, a princípio, o inquérito que trata da apuração de crimes eleitorais, cabe a quem? Cabe ao Departamento da Polícia Federal, que ficará à disposição da Justiça Eleitoral sempre que houver eleições gerais ou parciais em qualquer parte do território nacional. Então, o artigo 2º reafirma, dizendo que a Polícia Federal exercerá com prioridade sobre suas atribuições regulares, a função de polícia judiciária em matéria eleitoral. Tudo bem? Limitadas as instruções e requisições do TSE, dos juízes eleitorais e do Ministério Público Eleitoral. Quando não houver, então, a Polícia Federal naquela localidade, né, porque a gente sabe que em muitos locais não há uma unidade da Polícia Federal, cabe à Justiça, então, valer-se da Polícia Estadual, a Polícia Judiciária Estadual, Polícia Civil, para que possa fazer, às vezes, da Polícia Federal na questão da apuração dos crimes eleitorais e também na presidência dos inquéritos. Então, vamos lá. Quando no local da infração, aqui no parágrafo único, não existirem órgãos da Polícia Federal, aí nos interessa, olha, a polícia do respectivo estado terá atuação supletiva, resolução número 11494 de 82, também do HC 439 de maio de 2013 do TSE. Bom, como que funciona a existência da comunicação de uma infração penal eleitoral? Bom, o artigo 3º fala o seguinte, qualquer pessoa que tiver conhecimento da existência da infração deverá, verbalmente por escrito, comunicá-la ao juiz eleitoral. Artigo 3º, então, traz a possibilidade de que você possa informar ao juiz eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral ou diretamente à própria polícia a existência de uma infração penal eleitoral. Essa comunicação pode ser verbal ou escrita e pode até ser por denúncia anônima, não há nenhuma vedação expressa no sentido de que a pessoa tem que se identificar necessariamente para fazer a veiculação de uma notícia de fato a respeito da ocorrência de um crime. Então, vamos adiante. Artigo 9º, pulando um pouquinho já para frente aí da resolução. Se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou preventivamente, o inquérito policial eleitoral será concluído em 10 dias, contado o prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Se o indiciado estiver solto, o inquérito policial eleitoral será concluído em até 30 dias, mediante fiança ou sem ela,
A autoridade policial fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz eleitoral. No relatório, poderá a autoridade policial indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade policial poderá requerer ao juiz eleitoral a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz eleitoral. Artigo 10. O Ministério Público Eleitoral poderá requerer novas diligências, desde que necessárias à elucidação dos fatos, né? Então, na verdade, a resolução do TSE que disciplina a tramitação do inquérito policial mais ou menos faz uma reprodução daquilo que está no próprio CPP, então não há muita dificuldade em relação a isso. A primeira pergunta que nos cabe, né, é possível a aplicação da Lei 9.099/95 em relação aos crimes eleitorais? Perfeitamente possível o procedimento, desde que os crimes sejam de menor potencial ofensivo. É perfeitamente possível também a aplicação do Instituto da Não Persecução Penal, né, do Acordo de Não Persecução Penal, previsto aí no pacote anticrime. Também é possível, então, que haja a subtração aí do processo penal por acordo firmado com o Ministério Público, tá bom? Como que funciona a ação penal em relação aos crimes eleitorais? Os crimes eleitorais são sempre apurados, isso é importante, por ação penal pública incondicionada, o artigo 355 do Código Eleitoral, existindo apenas a possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública em caso de omissão por parte do Ministério Público. Então, o delegado de polícia tem lá a notícia em relação ao fato de uma conduta criminosa no âmbito eleitoral, não precisa de qualquer representação do ofendido, né, da vítima, do ofendido, para que ele possa, de alguma forma, fazer com que o inquérito vá à frente, né? A condição de procedibilidade em relação aos crimes eleitorais não existe por conta da dicção do artigo 355 do Código Eleitoral, que afirma que toda ação penal em âmbito eleitoral é pública incondicionada, existindo apenas a possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública, no caso de omissão do Ministério Público. Bom, a ação penal pública subsidiária da ação penal pública, né, era uma situação que existia. O que significava isso? Era a possibilidade de ter uma ação penal subsidiária pública da própria ação penal pública, né? O entendimento é que as hipóteses não foram recepcionadas pela CF, uma vez que casos de avocação da atribuição do MPE não se confundem com a ação penal pública por omissão, aplicação do princípio do promotor natural. O que havia, né, então, no artigo 354 do Código Eleitoral, lá na década de 60. Na omissão do Ministério Público Eleitoral a respeito da provocação de arquivamento, diligências ou oferta da ação penal por intermédio da denúncia, né, poderia existir a possibilidade de avocação desse inquérito por parte do chefe do Ministério Público. Essa norma não foi recepcionada pela Constituição Federal e a gente sabe que hoje há possibilidade, em caso de inércia, ação penal privada subsidiária da pública. Bom, juizados especiais de crimes eleitorais, então, como havia falado, na apuração das infrações penais de menor potencial ofensivo, será lavrado o termo circunstanciado, que será encaminhado ao juiz eleitoral, nos termos da resolução que nós já citamos. Bom, aí fala um pouquinho aqui, as autoridades policiais e seus agentes deverão prender em flagrante quem for encontrado cometendo o ato, a infração eleitoral, salvo quando se tratar de crime de menor potencial ofensivo. Nós falamos sobre isso, que diz respeito, então, à aplicação da Lei 9.099. A aplicação do pacote anticrime está aqui, Lei 13.964 de 2019, perfeitamente possível a aplicação do pacote anticrime no caso ao acordo de não persecução penal. Bom, particularidades. Quais são as particularidades que nos interessam? Para efeito de tipificação penal, considera-se membro ou funcionário da Justiça Eleitoral quem? Os magistrados, os cidadãos que temporariamente estejam exercendo as funções de designação do Tribunal Regional Eleitoral, integrantes das mesas receptoras ou juntas apuradoras, quem exerce emprego ou função em entidades paraestatal ou sociedade de economia mista, requisitados temporariamente à Justiça Eleitoral. Então, para que seja tipificada a conduta como infração penal para aqueles crimes chamados crimes próprios, praticados, né, pelo aquele agente público que está a serviço da Justiça Eleitoral, basta qualquer relação com o desempenho do processo eleitoral. Então, o mesário convocado, aquele que é terceirizado lá, mas está realmente convocado para a eleição, aquele que faz, de alguma forma, uma participação, ainda que não remunerada, para fiscalização.
todos esses são agentes públicos do ponto de vista de tipificação penal, quando se trata de infração eleitoral criminal. Qual o prazo? Prazo. Todos os crimes eleitorais são de ação penal pública incondicionada, devendo a denúncia ser oferecida em 10 dias, tanto para réu preso ou réu solto. Isso é muito interessante, o prazo é o mesmo. A queixa subsidiária no prazo de 6 meses, contados do dia que se esgotar o prazo do oferecimento da denúncia. Qual que é o crime eleitoral mais grave previsto, para a gente ter a título aí de curiosidade? São aqueles previstos na Lei 9.504/97, é o artigo 72, constituem crimes puníveis com reclusão de 5 a 10 anos, obter acesso ao sistema de tratamento automático de dados usado pelo Serviço Eleitoral, a fim de alterar a apuração ou contagem de votos, desenvolver ou introduzir comando, instrução ou programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado, causar propositadamente dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização de votos ou as suas partes. Então, esse é o crime mais grave previsto em termos de aplicação de pena por conta da possibilidade de mudar o próprio pleito, o próprio resultado. Então, se aplica aqueles hackers, a possibilidade, então, de ter uma invasão qualquer para alteração de dados com o fim de obter um resultado diverso daquele que realmente é a manifestação popular. Então, temos esse crime um pouco mais grave, tipificado pela lei eleitoral. Parte de recursos que nos interessa rapidamente para a gente poder encerrar, recursos da parte processual do direito eleitoral. Bom, os recursos eleitorais são tratados na Constituição Federal, artigo 121, parágrafos 3º e 4º, e também no Código Eleitoral, artigos 257 a 282. São esses que nos interessam. Então, o artigo 121 da Constituição Federal, vou colocar aqui, olha, são irrecorríveis as decisões do TSE. Então, a primeira coisa que tem que ser guardada é que são irrecorríveis as decisões do TSE. E guardar o quê para efeito de concurso? Apenas as exceções. Então, quais são as exceções que cabem, então, recurso destinado ao Supremo Tribunal Federal? Bom, então guardamos que são irrecorríveis as decisões do TSE, então, salvo as que contrariarem a Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, cabendo, então, recurso ao Supremo Tribunal Federal. Das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando forem proferidas contra a disposição expressa da Constituição ou lei, ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais, versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diploma nas eleições federais ou estaduais, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais e denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de junção. É claro que a gente não recomenda que se faça qualquer estudo com o objetivo de gravar simplesmente o conteúdo, mas nesse caso específico, como são exceções à regra da irrecorribilidade, então aí não tem jeito, a gente faz uma leitura um pouco mais acurada para que a gente possa gravar quais são as hipóteses e geralmente o examinador pergunta as hipóteses excepcionais para que a gente possa responder. Generalidades. O que nos interessa em relação às generalidades aí dos recursos? Os recursos eleitorais, como regra, não têm efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo, artigo 257 do Código Eleitoral. A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente através de comunicação por ofício, telegrama, por outro meio idôneo. Recurso eleitoral ordinário contra a decisão de juiz eleitoral ou TRE que importe em cassação do registro, afastamento do titular ou perda do mandato eletivo será recebido pelo tribunal com efeito suspensivo. Então, qual que é a regra que a gente tem que gravar? Os recursos eleitorais não têm efeito suspensivo. E qual é a exceção? A exceção diz respeito, então, à questão que envolva aí a cassação do registro, afastamento do titular ou perda do mandato eletivo. Resolução 23478/2016 disciplina a aplicação do CPC na Justiça Eleitoral, decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo, proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão. Então, no que tange à existência de decisões interlocutórias, nos recursos que são previstos no Código Eleitoral, não há previsão para aplicação de agravo de instrumento. Mas e no âmbito penal? É possível, contra as decisões interlocutórias, o recurso em sentido estrito? A jurisprudência entende que sim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que diz respeito à rejeição da queixa ou da denúncia.
No caso específico, não há previsão expressa do Código Eleitoral a respeito da interposição do recurso em sentido estrito, mas, por analogia ao CPP, aplicação de forma subsidiária, entende-se que nesse caso é possível. No âmbito civil, o entendimento é que todos os recursos que são interpostos contra as decisões tomadas, eles na verdade vão trazer um conteúdo de impugnação também das decisões interlocutórias. Mas, professor, e naquelas situações onde há tutela de urgência, por exemplo, né? Será que não é possível admitir o agravo de instrumento? Se admite excepcionalmente nas tutelas de urgência, né, quando houver a possibilidade de uma decisão teratológica, ou ainda, se não for possível o entendimento da aceitação do agravo de instrumento, é possível o manejo do mandado de segurança em matéria eleitoral. Bom, a sistemática dos recursos repetitivos não se aplica aos feitos que versem ou possam ter reflexos sobre inelegibilidade, registro de candidatura, diplomação ou anulação de eleições, tá? No âmbito penal, né, o único recurso possível da condenação ou absolvição é o recurso de apelação. Esse vai reproduzir aquilo que está lá no CPP. Então, dito isso, nós fizemos aqui um panorama geral a respeito da propaganda partidária, falamos um pouquinho de recursos, né, e falamos um pouquinho de ações penais e os respectivos tipos mais importantes para que a gente possa fazer um estudo mais aprofundado. Eu desejo sorte e bom estudo a todos. Obrigado.